Ai, ai. Vamos lá. Tá diferente hoje. Vamos ver quem tá lá. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia. Tá bem, Danilo? Tudo, professora. E você? Tudo bem também. Ai, hoje tá complicado aqui. Não tô conseguindo fazer o que eu preciso. Não sei, não. Espera um pouquinho só para o pessoal acabar de entrar aí, tá? Bom, pessoal, eu vou começar. Nós estamos aí com 8 alunos, mais eu, e aí falta o Ian, que está tentando entrar, mas não está conseguindo. Não é aqui comigo o problema, aqui está tudo certo, tá? A gente vai começar hoje uma escola literária nova, né? E eu quero falar com vocês todos sobre o trabalho que está lá em avisos, tá? Eu vou comentar todo o conteúdo que eu preciso para esse trabalho. Esse trabalho já é para o próximo bimestre, tá? Mas eu já vou começar, porque depois eu tenho que corrigir muita coisa de muita gente, aí fica muito apertado. Estou fechando nota. E de vocês que estão aqui, quem ainda não me enviou o trabalho, tá? Por favor, me mandem os trabalhos que eu pedi sobre o Alto da Compadecida e sobre o gigante Adamastor que nós fizemos. Eu quero que vocês me enviem, tá? Tá no site, veja o que é para fazer e faça e me mandem, que eu preciso fechar nota. Então, eu vou dar como recuperação o mesmo trabalho, é só fazer, tá? Tá? Não vai ter jeito de fazer se não ler, não tem como fazer se não leu. Vocês tiveram 2 bimestres para fazer as leituras. Eu estou pedindo aquilo que é mais urgente para mim, que seria o Alta Compadecida e o Gigante Adamastor lá nos Lusíadas, né? De Luís de Camões. Então, os Lusíadas de Luís de Camões, a parte que fala do Gigante Adamastor, aquele capítulo, aquela parte que ele fala disso, que está lá na apostila de vocês, tem um resuminho, quero que vocês ampliem isso, falem mais, vejam como que é, e um resumo e um trabalho sobre o Auto da Compadecida que eu também postei. Então, vocês procurem no site isso, eu posso inclusive deixar de novo como trabalho de recuperação. Eu dou até a semana que vem, hoje é 23, até o dia 30 para fazer, tá? Quem está, que não fez nenhum trabalho. Porque quem fez não precisa se preocupar. Quem fez, quem enviou, tal, fique sossegado, tá? Eu prefiro que vocês enviem todas as tarefas, sabe? Que aí sim eu não vou ter nenhum problema de deixar ninguém sem nota. E eu não vou deixar, porque eu tenho certeza que
Entre hoje e segunda-feira eu vou estar com as notas de vocês mais ou menos encaminhadas e vou ver quem é que falta. Qualquer coisa, eu entro em contato de alguma forma. Eu peço para a Marina, eu dou um jeito, tá bom? Mas vejam lá, quem não fez, não enviou. Então, olhem lá no e-mail, veja se enviou, tá? E aí a gente vai fazer. Bom, por outro lado, eu estou deixando lá esse novo trabalho, que já é... Tá ruim a minha imagem hoje. Que é referente ao, aos 2 livros que já teriam que ter sido lidos, né? E a partir de agora, nós vamos ler Reunião de Família e A Megera Domada, tá? Então, vocês vão ter Reunião de Família e A Megera Domada até o final de agosto, para ler, tá? Então, nós temos um mês pela frente, tranquilamente vocês lerão Reunião de Família da Lia Luft e A Megera Domada de William Shakespeare. Então, eu vou deixar já a solicitação de leitura e a data mais ou menos prevista para que a gente discuta esse assunto e faça trabalho, tá? Então, esses 2, que são a reunião de família e a megera domada, vão ficar para o final de agosto, os 2, tá? Os 2 a gente vai trabalhar final de agosto, 2 atividades ou uma atividade, neste caso serão 2 atividades mesmo, porque são épocas diferentes e o conteúdo de cada história não necessariamente se encaixam, né? Eles não são semelhantes. Então, nós vamos fazer 2 trabalhinhos, um de reunião de família e um de a megera domada. Então, eu vou marcar a reunião de família para depois do dia 15 de agosto, lá pelo dia 20 e pouco de agosto, e a megera domada bem para o finzinho de agosto, tá? Agora, depois disso vem o Mulato, Memórias Póstumas, tá? Porque ano que vem aí vocês podem ler Dom Casmurro, Cortiço, tá? Vai ser isso. Mas agora eu peço então a leitura de Reunião de Família da Lia Luft. No sebo vocês encontram. A Lia Luft é muito forte, até no, acho que tem inclusive para baixar, se vocês quiserem, que é um livro muito atual. A Megera Domada é um clássico. Então, vocês vão buscar essa Megera Domada não naqueles livrinhos do Fundamental, que são adaptações. Tudo que vocês vão ler agora, no ensino médio, e estão lendo, tem que ser original, tá? Então, a tradução original, tá? Não adaptação ou inspiração, não, é original, tá? Da obra original. Sempre o livro traz essa informação. Quando ele está muito com capinha colorida, enfeitadinho, é porque ele é adaptado lá para o fundamental, para haver uma leitura mais breve, mais tranquila. Então, não tem tudo. Não, então, por esse motivo, não adianta lê-lo. Tem que ler mesmo o original, porque vai falar de tudo que acontece. Lia Luft e Reunião de Família é uma linguagem bem atual. Tá? É uma linguagem bem atual. É uma história que não tem ação. Em algum momento tem um clímax, é um momento que pega, a coisa pega lá, mas a ação, aquela coisa, não é esse tipo de livro. É um livro para a nossa época, tá? De uma família que vai se reunir por algum motivo, tá? Por isso chama-se reunião de família. Vai ter um motivo lá para isso, não é em vão, tá? E aí vocês vão ver tudo o que acontece nesse encontro, por quê que está tendo aquela reunião e o que acontece durante ela que vai mostrar algo mais, tá? Já a Megera Domada, então envolve a história aí de um homem pobre com uma mulher rica, né? E aí eles vão se casar e vai ser bem interessante. A Globo adaptou, atenção, adaptou para uma novela chamada O Cravo e a Rosa. Então tem algumas coisas retiradas de lá, tá? Algumas características da Catarina, algumas características do Petrúquio, mas não tem a ver totalmente com a história, tá? Ela é
inspirada mesmo, baseada na história, mas não é original da história, tá? Geralmente, quando vai para a televisão, para o cinema, há muita adaptação, então cuidado. Vocês devem ler. Megera Domada não é um livro longo, ele é curtinho, tá? É fácil de ler, no sentido de que a história é fácil de compreender. Lógico que a linguagem é do Shakespeare, né? Então, nós estamos lutando mais 1500 e pouco, tá? Mas é bem interessante, até porque é um drama, né? É escrito para ser encenado, então é bem interessante que vocês leiam, tá? E a gente vai falar mais dele mais lá para o próximo do trabalho. Bom, com relação, então, agora a, ao trabalho lá que eu passei, tá? Vou falar dele agora. Quarto de despejo e a escrava e salva. Bom, vocês têm 2 semanas para preparar esse trabalho. Esse prazo já é porque tem muita gente que nem abriu nenhum livro ainda. O que eu acho muito triste, né? Já que a gente consegue ler, vocês estão numa fase escolar. Leitura obrigatória que a gente fala é aquilo que você precisa ler para estudar. Então, não adianta ficar fugindo disso. Se você pretende uma faculdade, você vai ter muita leitura obrigatória, independente do curso que você vai fazer. Ou vocês acham que na faculdade a gente faz só o que gosta, tá? Então, vocês estão já a caminho dela, começa a se preparar. Porque ou você vai ler, ou você vai ser um profissional bem mediano, né? Bem mediano. Então, a necessidade que se tem de ler é, é toda, é essencial que se leia. Então, comecem a ler. Ter conhecimento, comentar alguma coisa, eu acho interessante, porque eu li muita coisa lá na adolescência que eu não precisava ler, entendeu? E a partir dali eu já fui conhecendo algumas histórias. E aí achava mesmo umas muito chatas, outras muito demoradas, enroladas, mas eu lia. Não porque eu amasse já ler, tinha facilidade para ler. Entretanto, eu era adolescente também, eu gostava de fazer outras coisas também, mas o que era obrigatório, o que era necessário, eu fazia. Então, vocês precisam colocar as necessidades de vocês em primeiro lugar e depois o lazer, tá? Então, vamos lá tratar de ler esses 2 livros. A Escravizaura, um clássico também, de Joaquim Manuel de Macedo, lá do Romantismo, e, como o próprio título diz, vai narrar a história de uma escrava. Se alguém já tem uma ideia, porque passam 1 milhão de vezes novelas que foram inspiradas ou baseadas nessa obra, beleza, mas cuidado, tem que ler a obra original. E eu pedi um trabalho que envolve os dois, tá? Então, você tem que ter lido um e o outro para poder fazer o trabalho, tá, que eu pedi. Você tem que ver o que acontece num no outro, se tem coincidências, quais são, quais não são, porque quando você lê um livro, no repente, você vai pegar um livro lá do romantismo e um livro do modernismo, aí, um livro dos anos 50, vocês vão pensar, ué, não tem nada a ver um com o outro. E aí que eu quero, então, essa criticidade, esse espírito crítico de vocês, tá? Esse olhar crítico, vocês vão perceber o que é igual e o que não é, o que é semelhante, o que é igual e o que não é nada. O que é, tá? O semelhante é aquele que parece muito, não é igual. Igual é exatamente aquilo. Então, tem coisas num livro e no outro que são muito semelhantes. Tem coisas de um livro e no outro que são iguais, e permanecem iguais até hoje. E tem coisas que nada tem a ver um com o outro, tá? Então, às vezes, a situação de um, apesar de parecer muito diferente, no final das contas é muito semelhante. Então, tem que ler com atenção. Então, o Quarto do Despejo, ele é um livro fácil de ler, como eu já disse para vocês outro dia. É um diário, né? Então, o gênero já é diferente, porque não é um romance, é um diário. A Escravizaura é um romance. Então, o que tem em comum, então? Tá? Como que é narrado? Um e o outro. Primeira ou terceira pessoa. Apesar de ser, como que é? Tá?
Então, vocês vão dizer aí, quem já leu, perdão, a Escravizaura não é do Manuel de Macedo, é do Bernardo Guimarães, né? Já que Manuel de Macedo é Moreninha. Quem já leu a Escravizaura de Bernardo Guimarães vai entender o que eu estou falando. Quem nunca leu vai ter contato pela primeira vez com a obra original, que já gerou tantas novelas, né? Já adaptado tanto para o drama, que muita gente conhece, né? No rádio, já na época do rádio, já tinha radionovela, né, que acontecia todos os dias, no mesmo horário, como se fosse a televisão, só que era no rádio. Então, tinha o contra-regra, que fazia os sons, tinha os atores que faziam os personagens. Então, você só ouvia e imaginava, tá? Não tinha como assistir. E era bem legal isso aí. Eu ainda lá na minha infância, lá atrás, ainda peguei alguma coisa de radionovela, inclusive da Escrava Isaura, que no rádio chamava-se A Escrava. A rádio passava essa programação todos os dias, em torno de 1 hora, por aí, e as mulheres, donas de casa, na maioria, ficavam ouvindo, e as crianças automaticamente ouviam também. Então, eu me lembro de ouvir algumas coisas, me lembro de ver, assim, minha mãe, minha avó, às vezes, muito triste, com dó, né, chorando por causa do personagem, aquela coisa de emocionar, porque se imaginava, né? Tinha que se imaginar, porque não tinha nada para se ver. A maioria das famílias ainda não tinha televisão, e mesmo tendo essa novela ainda não tinha ido ao ar. E aí, depois passou na televisão inúmeras vezes. Me lembro que a primeira vez que a Rede Globo apresentou foi com Lucélia Santos, sendo a escrava Isaura. Que a gente vai pensar na escrava Isaura, alguém que não é negro, não aparece, vai ser filho de. Só que os traços do branco, então é filho de negro com branco, e os traços do branco predominam. Então ela é uma moça morena, ela não é uma moça negra. Mas é escrava. Então, para a gente ter aquela ideia de que, e depois vocês vão ler O Mulato, de Aloysio Azevedo, vocês vão perceber isso, tá? Os escravos eram quem era filho de escravo, não importa se era miscigenado já, tá? Era um escravo e era tratado como tal. E discriminado também. Muito, muito, muito discriminado, tá? Vocês vão ver isso no Mulato depois, a gente vai comentar, vocês vão perceber. Então, vocês vão ver o quarto do despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, que já deve estar lido, que eu já falei dele, e ler a Escravizaura para poder fazer o trabalho. Depois, na sequência, vocês vão ler Reunião de Família e a Megera Domada, que já eu estou já dizendo para quando que eu quero e preciso, né? Para dar tempo. E depois, quando a gente for ler o Mulato, que tem a ver com as escolas literárias que vocês vão estudar o ano que vem, e aí vocês já vão ter um preparo, porque na verdade a minha ideia era dar alguns trabalhos com apresentação em sala, e como a gente não está em sala, fica complicado, porque daí vocês fariam um trabalho, apresentariam e eu complementaria toda a ideia, né? Mas, como não vai ser possível, quando vocês lerem o Mulato, vocês vão poder remeter o pensamento para a escravizar e até para o quarto do despejo, que é dos anos 50. Né? A Carolina Maria de Jesus, então, aquela que era muito pobre, mas acabou com o diário dela, que ela não tinha intenção, né? Com o diário dela publicado, e a facilidade de escrever fez com que ela conseguisse mudar a vida dela para um outro padrão, dar muitas palestras, falar sobre o livro. Ela se tornou uma mulher famosa antes de morrer e ganhou dinheiro com isso, tá? Então é bem bacana de ler, de ver como era, porque ali é a narrativa da vida dela, é o diário da vida dela, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Danilo? O livro 4 de Despejo e Escrava de Isaura. Isso, exatamente. Escravizauro de Bernardo Guimarães e o quarto do despejo da Carolina Maria de Jesus, tá? O quarto do despejo é que é o livro que estava difícil de achar, mas o pessoal do ano passado deu conta. Encontrou, no sebo, baixou e leu. Tá? Então, eles fizeram trabalho, eles fizeram prova sobre isso.
E eles conseguiram ler, tá? Às vezes alguém pode até ter para emprestar. Então, vão providenciando aí, porque eu já falei desse livro faz tempo, e vocês já tinham que ter se mexido com relação a isso, tá? Vamos se Tá. organizando. Beatriz, alguma dúvida? Não, professora, tranquilo. Tranquilo? Então, Aham. tá. O restante do pessoal, Guilherme, Ian, João Vitor, Maria Fernanda, Santiago, Murilo, João Gabriel, alguma dúvida? Lucas, É ótimo. quarto ou quadro? O quarto do despejo, Beleza. tá? Não é o quarto de despejo, é do despejo, tá? Carolina Maria de Jesus. Mas está lá, naquela lista que eu passei para vocês. Então, o quarto do despejo da Carolina Maria de Jesus e a escrava Isaura de Bernardo Guimarães, tá? Para daqui a 2 semanas a entrega, tá? Dia 6 de agosto, tá? Bom, então vamos lá. Hoje, então, a gente entra e começa, e nós estamos, assim, bem dentro do tempo, tá? Então, vocês podem perguntar, podem ler, vocês precisam se localizar, tá? Essas aulas estão acontecendo online para que vocês não fiquem sem orientação para estudo, para não ficar parado mesmo, porque vai perdendo aquela continuidade, né? Até que a gente possa voltar para a sala de aula. Então, nós vamos trabalhar uma escola chamada Barroco, né? Então, nós temos lá, já falamos sobre o quinhentismo, que é são as primeiras escritas sobre o Brasil, né? São cartas de quem passou por aqui, são descrições, quem estava aqui fazia, né? Mais a literatura de informação e formação, que era dos catequistas, né? Aqui queriam ensinar aos índios o idioma e ensinar aos índios a religião. Então, falamos mais na aula passada sobre o Anchieta, sobre o trabalho que ele realizou, sobre a vida dele, quão jovem eles eram quando vieram para cá, né? E o trabalho que eles tinham de dedicação mesmo, né? Pensem bem, uns meninos novos, um pouquinho mais velhos que vocês, ali num trabalho tão sério que exigia tanto deles, tão jovens que eles eram, né? Então, é por aí que a gente percebe. Bom, então nós vamos chegar no final do século XV e início do século XVI, na mesma época, mais ou menos, em que acontecia essa chegada ao Brasil, né? E depois o Brasil ficou aqui 30 anos sem ninguém lembrar. Vieram aqui, viram, escreveram cartas, então agora já se sabia que havia terras aqui, já se sabia que que havia índios, já se sabia mais ou menos algumas coisas daqui. E aí, passaram-se 32 anos para chegar a gente aqui de novo, né? Em 1530 é que o rei de Portugal convocou, então, que deveria se vir para cá para colonizar. Tinha as capitanias hereditárias e Martim Afonso de Souza foi o primeiro que veio para fazer esse trabalho aqui. Ao mesmo tempo, na Europa, começaram a surgir na religião novas ordens católicas, como a dos capuchinhos, por exemplo, né? Eles faziam votos de castidade e obediência para se fortalecer na luta contra os considerados hereges e infiéis. Então, tudo que não se concordava sobre a igreja, todos que fugiam aquilo, eram hereges, eram infiéis à igreja católica. Né? Depois da Reforma Protestante, quando Lutero veio, né, e houve aquela quebra que a gente já falou, não sei se eu falei numa videoaula, ou se ainda deu tempo de eu falar na sala de aula, mas eu sei que eu já falei, sobre a Reforma Protestante de Lutero, que
né? Em 1517. Então, houve uma divisão ali, né? Começou a ter muita adesão ao protestantismo, e a Igreja Católica, percebendo isso, tinha que tomar atitudes, né? Então, ela tomou umas medidas mais severas para combater, então, para poder ter o domínio, né? Da religião. Porque enquanto tinha o domínio, mandava em tudo, né? Então, aconteceu aí a Contra-Reforma, que se chama a Reforma Católica ou Contra-Reforma, né? Contra o protestantismo. Então, se restabeleceu a Inquisição, né? Porque durante a Renascença ela foi abandonada. Entre 1545 e 1563, o Concílio de Trento, né, que era uma reunião da alta cúpula do clero, né, só os mais elevados, que tomavam decisões sobre as doutrinas, eles reafirmaram a autoridade papal, quer dizer, o Papa era a autoridade suprema, né? Também a adoração, reafirmaram a autoridade papal, reafirmaram a adoração dos santos e o celibato clerical, quer dizer, não pode casar, não pode ter vida, e muito menos vida íntima, quem for estudar para padre, abre mão de tudo, né? Não, a castidade tem que existir, né? A obediência, o sacrifício. Então, eles reafirmaram tudo isso que já existia, né? Proibiu a venda de indulgências e instituiu uma rigorosa censura pública em relação aos livros proibidos pela Igreja Católica. Então, determinados livros a Igreja não permitia que fossem lidos. Ela que controlava tudo. Então, a Igreja dominava e estava sentindo que estava perdendo força para o protestantismo, né, de Lutero, né, que chegou ali e foi tendo adesão, né, na Europa. Em 1534, Inácio de Loyola, ele criou fundou a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus levava mensagens de Cristo aos pontos mais distantes da Terra. Então, eram os missionários, né? Vamos levar a palavra de Cristo, vamos trabalhar o cristianismo através do catolicismo pelo mundo, né? Além disso, e com isso acontecendo também, eles foram para a África, vieram aqui para a América, né? E a igreja também teve um monopólio da educação em vários países durante séculos. Tudo que se ensinava na escola era através da religião e com a religião associada ali, totalmente. Tá? E Portugal era um país que aceitava isso muito bem. Portugal é ainda um país muito católico. Tá? Então, na Inquisição se julgava e condenava à morte as pessoas que eram contra o que se pregava ali na igreja, né? Não podia discordar de nada daquilo, nem criar, nem descobrir novas coisas, porque era só o que eles queriam. Não tinha como ser diferente, tá? Então, a escola barroca, ela teve origem na Itália, tá? Onde houve mais... Então, ela se fez mais fácil, essa escola barroca, nos países onde os efeitos dessa contra-reforma se fez sentir mais, né? Então, a Itália também estava lá firme, por exemplo, e em Portugal e Espanha, eram países muito católicos, então são países que ali estavam mais firmes contra a reforma, né? E as ordens que vinham dela. Então, essa escola barroca, ela trata do mundo após o Renascimento, né? Houve as conquistas ultramarinas, o avanço da tecnologia, e havia uma necessidade de ajustar a cosmovisão cristã aos desígnios no novo tempo. Quer dizer, tinha que continuar tendo a religião, apesar de tudo, né? Não podia deixar passar, apesar de tudo que houve de progresso. Então, a Contra-Reforma veio trazer essa mudança dentro da igreja,
mas o interesse maior era do domínio, tá? Não era uma coisa assim, trabalhar pela religião, e não é a religião, são as pessoas, né? As pessoas, sempre o ser humano foi interesseiro, então o interesse de manter o domínio, né? De manipular tudo, porque estava se perdendo terreno para o protestantismo que já tinha chegado. Pensem bem, já de lá vem essas ideias opostas para criar aí uma briga, né? Até hoje a gente vê briga que usa como escudo a religião, né? Nem sempre é pela religião, mas usa como escudo isso. Bom, eu vou parar aqui, vou anotar aqui no meu livro onde eu estou parando. Pessoal, não esqueçam de olhar o aviso lá do site, tá? Sobre o trabalho e irem providenciando isso a partir de hoje. Não dá para fazer tudo num dia só. Ler 2 livros e fazer o trabalho. Então, se organiza a partir de hoje, façam a leitura, façam o trabalho, já vão escrevendo, para depois me entregar um trabalho, numa folha toda rabiscada, tá? E ele deve ser digitado, esse trabalho. E nada de Ctrl+C, Ctrl+V, porque não vai dar certo, tá? Esse trabalho que eu estou pedindo não é fácil de encontrar e pronto, não. Vocês vão ter que fazer mesmo, tá? Claro, com a linguagem de vocês, simples, objetiva e clara. É bastante clareza, certo? Vamos ver quem estava por aí, então. Vamos fazer uma chamadinha. Hoje, dia 23. Então, vamos lá. Analice. Tá aí, não, né? Beatriz está aí, Danilo está aí, Ellen também não está. Guilherme Casarim está aí, Guilherme Henrique está aí, João Gabriel também, José Luiz não, Lucas está aí, Manuela Takemura, Manu, você está aí? Você está, Manu? Não. Maria Fernanda está aí, Murilo também, João Vitor não está, Ian também está aí, Santiago também está aí. Ô, João Vitor, você está assim? Desculpe. João Vitor, Ian, Santiago também. Adilson não. Fernanda. E o Andrei está aí também. Bom, gente, até a semana que vem. Um grande beijo. Não esqueçam de começar a preparar esse trabalho. Tem 2 semanas, tá? Fiquem bem. Até a próxima. Beijo.